Amados irmãos, com muita alegria, que eu quero saudá-los na paz e no amor de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mauro, pastor da Primeira Igreja Batista, ali na cidade de Cipó, na Bahia. Estamos com esses irmãos para participarmos desta noite tão especial de louvor ao nosso Deus, noite que nós celebramos o advento do nosso Salvador Jesus Cristo. E também gostaria, não estava no coral, está ali lá no final a minha esposa, uma das minhas filhas está comigo. Depois vocês vão me ver perto dela ali. Então, meus irmãos, eu quero me dirigir ao Senhor com uma palavra de oração. Eu gostaria que todos vocês baixassem as suas frontes, para que nós possamos orar ao Senhor nesse instante. Ó grande Deus dos céus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. O teu povo nessa noite, Senhor, está reunido neste lugar para adorá-lo, para cantar louvores, para celebrar, Senhor, a tua palavra nessa noite que o mundo inteiro parou, ó Deus, por conta do feriado do Natal. E nesta noite que nós vamos anunciar a tua palavra, Senhor. Dá que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós percebamos a beleza do seu evangelho revelado na encarnação do Senhor Jesus. Que nossas vidas, Senhor, sejam transformadas à medida que os nossos olhos são abertos para essa beleza, para essa majestade do Filho. O Filho que se fez carne e habitou entre nós. A Ele nós damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 25 até o verso 35. O Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 2, versículos 25 até o verso 35, que assim nos diz Deus em sua palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Eu vou pedir a todos vocês, meus amados, que mantenham suas Bíblias abertas, para a gente estar, como eu aprendi ouvindo um pregador, um olho na Bíblia e outro no pregador. Tá bom, meus amados? Então aqui está a palavra do Senhor, meus irmãos, lida
que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações nessa noite. Meus irmãos, o nascimento de uma criança é sempre muito especial, não é? As nossas famílias param para celebrar e nós paramos o que tivermos para fazer para esperar uma criança que está chegando. Mas é verdade, irmãos, que nenhuma criança nesse planeta, ela nasceu de forma tão parecida com Jesus e tão diferente. Tão parecida porque o nascimento do Senhor ele é tão parecido com as nossas, os nascimentos que acontecem todos os dias, porque ele se fez carne, ele nasceu de uma mulher. Então, nasceu como crianças nascem. Mas por um outro lado, irmãos, foi um nascimento absolutamente extraordinário. Porque foi um nascimento comunicado por anjos. Foi um nascimento anunciado anteriormente por profetas. Foi um nascimento que gerou milagres. Esse nascimento foi gerado, o bebê foi gerado de maneira sobrenatural. Seus pais não tiveram nenhum contato sexual. A sua concepção foi um milagre. Mas, à medida que o Senhor ia anunciando aos seus pais, Deus anuncia o nome. Deus anuncia a mensagem do Evangelho no próprio anúncio do nome da criança. De forma, meus irmãos, que nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, mostra um homem que não era exatamente da família, um homem simples, ele não era um sacerdote como Zacarias. Um homem chamado Simeão, que Deus disse a ele, já era um homem, certamente um homem idoso, e Deus disse a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Meus irmãos, essa promessa de ver o Cristo era muito grande. Lembrem todos vocês, que Deus prometeu no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus fez uma promessa que da descendência da mulher nasceria alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Ia nascer um menino, um descendente da mulher. Quando Eva começou a ter filhos, nós imaginamos, a partir do texto bíblico, que Eva já imaginou que ela seria a mãe dessa criança. Sara imaginou que seria a mãe dessa criança. Muitos homens, no decorrer dos séculos, desejou saber quem era essa criança. Noé desejou ver. Todos os profetas desejaram. Era a promessa mais aguardada, foi a maior promessa de todos. Meus irmãos, essa foi a grande promessa de Deus para a humanidade. Deus nunca prometeu, irmãos, a nós pecadores, que nós seríamos cheios de saúde. Você encontra isso na Bíblia? Não. Deus promete a alguém que você vai ser rico, próspero e tal, vai dar tudo certo. Não, não existe essa promessa. A grande promessa de Deus foi uma criança. A grande promessa, meus irmãos, de Deus. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, que Deus me prometeu que eu ia ter uma loja, o meu não sei o quê. Irmãos, a grande promessa de Deus não são essas coisas. Um carro. Amados, Deus tem uma grande promessa. Deus tem uma promessa. A grande promessa. O que são o sol, a lua, as estrelas perto dessa promessa? O que são os anjos comparados com essa promessa? O que são os continentes? O que é o ouro do mundo comparado com essa promessa? O
o que são todos os prazeres, todas as cores, todos os cheiros, o que são toda a beleza do mundo, o que são todas as flores comparado com essa promessa. São como uma gota d'água comparado ao oceano. A grande promessa de Deus é o seu Filho amado, Jesus. Irmãos, existem pessoas que são tão pobres que eles nada têm. Eles só têm Jesus. E por isso, nos céus, essas pessoas são contadas como as pessoas mais ricas do planeta Terra. Ele é o prometido. E quando o menino nasceu, Deus tinha prometido antes a esse homem idoso chamado Simeão. Deus disse: Simeão, imagine, irmãos, que privilégio. Você idoso, seus cabelos estão embranquecendo, seus ossos estão enfraquecendo, sua massa muscular está derretendo. E a promessa está lá na sua mente. Deus me prometeu que antes de eu morrer, eu veria o descendente lá do Éden, que foi prometido no Éden. Eu verei antes de eu morrer. Simeão era esse homem, irmãos. Ele não era um sacerdote, ele não era um rei, ele não era um profeta. A Bíblia fala pouco sobre esse homem. A Bíblia diz apenas que esse homem, ele habitava em Jerusalém. Ele era um homem justo e piedoso. Justo. Quando diz assim, ele era justo e piedoso. Essas palavras são bem parecidas, irmãos, mas a ideia é que ele era justo para com os homens. Ele era um homem íntegro, sério, um homem correto, respeitado, mas ao mesmo tempo ele era piedoso. Justo, ele era para com as pessoas ao seu redor. Piedoso, ele era para com Deus. A piedade é uma qualidade, uma qualidade que ela é usada nas Escrituras para se referir acerca daquilo que um homem tem para com Deus. Está vendo? Piedoso. Na palavra piedoso, irmãos, muitas vezes nós confundimos essa palavra com pessoas que são boas de dar esmola. Não. Na Bíblia não é isso. O grande teólogo Calvino, ele fala o que é uma pessoa piedosa. Ele diz, irmãos, que uma pessoa piedosa é alguém que ele tem mais medo de pecar contra Deus do que de morrer. Ela se afasta do mal. Uma mulher piedosa, ela ama a Deus. Ela deseja conhecer a Deus, ela deseja servir a Deus. Honrar a Deus com suas palavras, com suas ações. Um homem piedoso é um homem que ama a Deus. Ele ama a sua palavra. Ele ama a lei do Senhor. Ele ama o dia do Senhor. Ele ama a igreja do Senhor. Ele quer agradar a Deus. Ele é piedoso. E esse homem era assim. E Deus mostrou a esse homem, Deus disse a esse homem que ele não morreria antes de ver a criança nascer. Amados irmãos, antes de continuar o sermão, eu me permita fazer uma coisa que já era para ter feito um pouco antes, mas eu quero contextualizar essa mensagem de Lucas. Amados, Lucas foi aquele médico amado que logo no seu evangelho, nos primeiros capítulos, ele escreve um evangelho inteiro, o maior evangelho do Novo Testamento. É o maior, Lucas. Ele escreve para um amigo seu chamado Teófilo. Está lá no primeiro capítulo, se você quiser acompanhar comigo.
ele escreve e ele diz o seguinte para Teófilo. Olha o que ele diz, primeiro capítulo, versículo 3, se você voltar um pouco a página da sua Bíblia, diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Teófilo era um jovem, um crente, que provavelmente um novo convertido, e Lucas, ele quer discipular a Teófilo. Ele diz: como é que eu vou ensinar a Teófilo? Eu vou ensinar para ele, eu vou escrever um livro para Teófilo. Eu vou contar a história de Jesus, desde o seu anunciamento, a sua anunciação, e vou contar os seus milagres, as parábolas que ele contou, os seus sermões, mas eu vou contar também da sua morte, da sua ressurreição e da sua subida aos céus. De forma, meus irmãos, que esse livro se torna uma biografia da mensagem, da história de Jesus. Mas não apenas uma biografia, mas a biografia mais detalhada sobre os primeiros anos de Jesus. Quem quiser conhecer mais sobre o nascimento de Jesus, o livro que mais dá detalhes é o livro de Lucas. Então ele diz que fez ele diz que fazia uma acurada investigação. Veja no versículo 3 que eu acabei de ler, diz que depois de acurada investigação, ele fez uma procura, uma busca, uma pesquisa. Veja como está no versículo 3. Eu fiz uma investigação, ele investigou, irmãos. Procurou indícios, pessoas que conviveram com Jesus. Ele procurou testemunhas, anotações para trazer essa história para Teófilo. Então o evangelho de Lucas, irmãos, é exatamente esse evangelho. E Lucas quer mostrar a Teófilo que Jesus, ele é um salvador de todos. É nesse livro de Lucas que está algumas parábolas que nós não vemos nem em Marcos, nem em Mateus, e não está em João. Parábolas, por exemplo, do fariseu e do publicano, daquele homem pecador, publicano que ele encontra com Jesus. É apenas em Lucas que está a mensagem do filho pródigo. Então ele conta todas essas histórias, ele acrescenta algumas histórias que Mateus e nem Marcos contaram, exatamente para tornar Teófilo consciente de quem era o Salvador. Eu lembro, irmãos, que quando eu não sei quantos anos eu tinha, mas acho que 12 ou 13 anos, eu tinha o meu melhor amigo, ele não era cristão, e a gente andava grudado o dia todo conversando, e eu evangelizava esse rapaz, eu acho que umas 5, 6 horas todos os dias. Ele era um menino como eu, e eu contava essas histórias todas para ele, ele chorava abundantemente. Eu acho que era mais ou menos esse o zelo que Lucas tinha para com Teófilo. E ele começa mostrando, desde o nascimento de Jesus, desde o seu nascimento, que ele é o Filho de Deus. Então Lucas, meus irmãos, ele começa a mostrar, a partir dessa história, também dessa história de Simeão, como se deu o nascimento do Filho de Deus. E diz que esse homem, Simeão, que era homem temente a Deus, diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Tem umas coisas muito especiais que falam a respeito desse homem. E diz que esse homem aguardava. Ele tinha uma expectativa grande, que era aguardar a consolação de Israel. Irmãos, naqueles dias que Jesus morreu, Jesus nasceu, toda Jerusalém, toda aquela região, ela estava, irmãos, vivendo debaixo de um regime totalitário. O regime totalitário, irmãos, era exatamente o regime de Roma. O Império Romano conquistou o mundo quase inteiro. E todo judeu genuíno, ele desejava, quando chegará o dia em que nós seremos consolados, que Deus vai nos tirar desse jugo.
Quando nós vamos esperar a nossa salvação? Assim como Deus nos livrou de Faraó lá no passado, assim como Deus nos livrou da Babilônia, quando Deus vai nos livrar deste grande mal que nos acomete aqui em nossa casa? Isso é tão sério, meus irmãos, que no versículo 38 desse capítulo 2 ainda, ele falando, olha o que diz a palavra de Deus: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que era a redenção de Jerusalém? Era exatamente a expectativa de que alguém, o filho de Davi prometido, nasceria e derrotaria os inimigos. Então, Simeão era um desses homens. Eu aguardo, eu espero que Deus mova o seu braço sobre nós. Meus irmãos, as expectativas de Simeão eram espirituais. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos esperando um mundo melhor. Às vezes nós estamos esperando que a vida fosse melhor. Mas nós muitas vezes estamos esperando pelos governos, que os homens se entendam lá em cima. E às vezes nós estamos esperando, irmãos, que os homens façam alguma coisa para trazer uma redenção, para trazer um consolo para nós. E as pessoas iam no templo e não tinha esse consolo. Iam ver os escribas, mas não tinha esse consolo. Esse consolo, irmãos, ele desce dos céus. Jesus é o consolo da alma. Meus irmãos, eu sei que numa noite como essa aqui, onde há dezenas de pessoas, algumas dezenas de pessoas, eu sei que existem pessoas nessa noite que estão aqui e estão sofrendo, assim como aquelas pessoas estavam sofrendo. Às vezes é um sofrimento, de uma doença incurável, sua ou de algum ente querido. É um sofrimento com alguém que lhe causou uma grande decepção. O sofrimento de nós estarmos num mundo caído em pecados, um mundo difícil, onde a morte e o pecado abundou. Meus irmãos, há um consolo, há um alívio, há um repouso, há um descanso, e não é nos homens. Esse descanso nós encontramos na pessoa do nosso Salvador. Então, meus irmãos, o Senhor disse a esse homem que ele não morreria. E aí quando Jesus chega no templo para ser apresentado, como todo menino macho judeu, o texto diz no versículo 27, que ele é movido ao templo exatamente na hora que Jesus está sendo apresentado. Imagine, você está aqui apresentando uma criança, aí de repente, uma pessoa que não é vizinho, chega exatamente na hora. Não é? E foi isso que aconteceu. Ele foi movido a ir ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava que os pais de uma criança pobre oferecessem em lugar dessa criança, um par de rolas ou 2 pombinhos como oferta a Deus. Veja como está lá no versículo 4 do versículo 2, desse capítulo 2. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então os pais de Jesus levou. Nós não sabemos se um par de rolinhas ou um par de pombinhos. E ali o sacerdote quebrava o pescoço daquele animal e oferecia essas aves ao Senhor. E a gente dá para saber, irmãos, que os pais de Jesus eram muito pobres, porque quem tinha mais dinheiro levava ovelha. E só os mais pobres que levavam assim as aves, não é? Mas aqui, meus irmãos, essa mensagem, nós vemos algumas coisas muito especiais que o Espírito de Deus fala por meio de Simeão. Esse homem de Deus,
esse homem piedoso. Esse homem olha para Cristo e ele vê, ele fala de que Cristo, ele é aquele que, ele diz que ele viu, veja no versículo 30, ele diz, os meus olhos já viram a tua salvação. Então esse homem olha para Cristo, ele vê em Cristo muito mais do que uma criança. E é baseado nisso, irmãos, que eu quero falar de 3 coisas. Como Cristo é revelado a nós por meio de Simeão. Primeiro, meus irmãos, ele é o Cristo esperado. Não é? Está lá o verso diz que ele esperava. Em segundo lugar, meus irmãos, ou seja, é o Cristo anelado, é o Cristo que o Cristo que era desejado profundamente. Em segundo lugar, ele nos mostra o Cristo satisfatório. Quando ele diz assim, Senhor, o Senhor pode me despedir em paz. Eu já estou satisfeito. Eu posso morrer. Isso está no versículo 29. E por fim, meus irmãos, o Cristo incontestável. O Cristo que não tem, o Cristo que é um elo vital. O Cristo que ele é inevitável, não tem como você evitar ele. Você não tem como viver a sua vida sem Cristo. É quando o texto diz que ele foi dado para ser aquele que foi destinado para ser o levantador ou aquele que vai abater os homens. Jesus é aquele que vai causar ruína a muitos homens, mas também vai ser aquele que vai levantar outros. Então, meus irmãos, ele é incontestável, ele é inevitável, não tem como se viver essa vida e nós não termos um ponto que nós nos ligamos a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele é o Cristo anelado, ele é o Cristo desejado, não é? E, na verdade, meus irmãos, todo homem, toda mulher, quando ele é um homem justo, quando ele é um homem piedoso, ele deseja Cristo. Quando Deus abre os nossos olhos, por meio do seu evangelho, a primeira coisa, irmãos, que nós desejamos é Cristo. É Cristo e a sua verdade. É Cristo e o seu evangelho. É Cristo e a sua vida em nós. É Cristo e nada mais do que Cristo. Não é? E é assim que acontece com nossas vidas, meus irmãos. Quando nós conhecemos, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Veja que o que a palavra do Senhor nos diz. Olha, eu quero que você observe comigo que o que fala sobre aquele homem. O Espírito Santo estava sobre ele, Simeão, está lá no versículo 25, na última parte. No versículo 26 diz que o Espírito Santo lhe revelou. E depois no versículo 27 diz que ele foi movido pelo Espírito. Então perceba que Simeão era um homem que ele era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem que o Espírito Santo se revelava a ele. E ele era um homem movido pelo Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo move nossas vidas, quando nossas vidas são movidas por Deus, meus irmãos, nós começamos a desejar Jesus. Nós desejamos o Cristo, nós desejamos o Filho de Deus. Nós desejamos ser como Ele é. Nós desejamos o seu Evangelho, nós desejamos ser mais parecidos com Ele. Então esse é o Cristo desejado, é o Cristo que os profetas desejaram ver. É o Cristo, meus irmãos, que o apóstolo Pedro no seu evangelho nos diz que até os anjos anelavam entender. No capítulo 1 de 1 Pedro, o texto sagrado nos diz
que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outra destinada. E ele diz assim, meus irmãos, a ele foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Eles anunciam coisas que pelo Espírito Santo foram enviadas dos céus, e vos prego o evangelho, coisas que os anjos anelam entender. Então ele é o Cristo anunciado, o Cristo anelado, o Cristo desejado por todos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, ele é o Cristo satisfatório, o Cristo suficiente, o Cristo que preenche a alma. Quando Simeão vê a criança que foi apresentada, os seus pais ofereceram o sacrifício a Deus juntamente com o sacerdote. Quando eles terminam de oferecer o sacrifício a Deus, Simeão toma Jesus nos braços, põe Jesus nos seus braços, e agora ele começa a louvar a Deus. Meus irmãos, na verdade, essa é uma distinção do livro de Lucas. Lucas apresenta muitos louvores. Aquelas pessoas que tiveram contato com a mensagem do nascimento de Jesus, essas pessoas foram tomadas de grande alegria, foram tomadas de grande prazer. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Enche as nossas vidas de prazer, de louvá-lo, de saber o que nós estamos fazendo diante dele. Veja, por exemplo, meus irmãos, no capítulo 1, os versículos 46 até mais ou menos o versículo 56, é um cântico de Maria. Maria, quando ela recebe a visita de Isabel, Maria é concebida, né? Recebe o anúncio que ela seria mãe. Maria começa a louvar ao Senhor. Maria canta louvores, canta. Depois, meus irmãos, a gente vê que também há um cântico de Zacarias no capítulo 2, no capítulo 1, nos versos 67 em diante. Zacarias começa a louvar a Deus com o anúncio do nascimento de João, que seria o mensageiro de Cristo. Ele se enche de alegria e começa a cantar louvores a Deus. Mas depois, irmãos, nós vemos também que até os anjos começam a cantar. Veja no capítulo 2, e no versículo 13, diz que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Até os anjos começaram a louvar a Deus. Mas finalmente, irmãos, agora é Simeão que toma a criança no colo. Você consegue imaginar, irmãos, essa cena? Você está num templo rústico, árido. Você está num templo que não tem os confortos de hoje. E aquele homem, provavelmente carregado de emoção, lembrando Deus, Ele é aquele que guarda a sua palavra. Deus, Ele é fiel em suas promessas. O tempo passa, mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele prometeu, e aqui estou eu, velho, com a criança no colo. E ele começa a cantar louvores ao Senhor. E ele diz: Senhor, agora podes me despedir. Senhor, eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus irmãos, essa fala de Simeão é a fala de alguém que o túmulo perdeu as suas forças. Quando Simeão olhou para o Filho de Deus, os terrores do cemitério perderam seu fôlego. O mundo
perdeu os encantos para Simeão. As belezas e a glória desse mundo desvaneceu, murchou para Simeão. Senhor, eu já vivi tudo. Eu já vi o céu. Eu posso, Senhor, morrer. Agora, o prazer de Simeão é estar liberto das misérias concernentes ao presente tempo e às peregrinações desse mundo caído. E agora o seu desejo é voltar para casa. Senhor, eu posso me despedir. Meus irmãos, existem centenas de pessoas que eles estão dentro da igreja, mas eles estão, irmãos, enraizados nesse mundo. Eles amam esse mundo. Eles gostariam de nunca ir ao céu, mas viverem para sempre aqui nesse mundo caído. Irmãos, quando nós dizemos quando nós pensamos assim, é porque os nossos olhos não foram abertos para a beleza e a glória do Senhor Jesus. Teve um teólogo chamado Matthew Henry. Ele escreve no seu comentário e ele diz assim: Simeão abraçou Jesus, acolheu Jesus no colo. Aí Matthew Henry diz: aqueles que acolhem Jesus podem acolher a morte. O Natal, meus irmãos, é uma história de um bebê que vence a morte. Recentemente eu teve um trabalho lá nas ruas de Cipó e foi me dada a oportunidade de trazer uma mensagem. E eu disse algumas palavras, irmãos, eu acho que ela é pertinente dizer isso agora, nessa noite. Vocês já perceberam como nós amamos história de heróis? Por exemplo, todos nós gostamos da história, uma história, por exemplo, da Bela Adormecida, que ela morre, não é assim? Mas o beijo de um herói apaixonado, um beijo de amor verdadeiro, vai fazer o quê? Vai vencer a morte, não é isso? Não é essa a história? E o que acontece no filme? O que é que estava na imaginação do autor? Essa é a história que nós almejamos. Alguém que entre nas nossas vidas e vença a morte. Nós gostaríamos de isso acontecer, não era, meus irmãos? A gente está morto, ou os nossos parentes que morreram, e alguém fazer alguma coisa para levantá-los. Não é isso? Está no nosso imaginário, no nosso desejo. Se a morte não existisse. Não seria bom? Se a morte não existisse. Ou se tivesse alguém que fosse tão poderoso que pudesse vencer a morte. Isso é tão real que quando a gente assiste um filme e o herói morre, a gente diz: não era para ser assim. A gente não gosta. Parece que estragou o final. Não é isso? Mas aqui, irmãos, está a história. A história do Natal. É a história de um menino que vence a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte. E ele é poderoso. Então, aquele homem diz assim: agora eu posso, Senhor. Eu posso morrer, ó Deus, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, essa é uma fala de fé, essa é uma fala de contentamento. Tem pessoas que vão viver, que se Deus der a eles 300 anos, eles nunca estarão contentes, nunca estão contentes. Está tudo bem? Como está a sua alma? Nunca está bem. Nas palavras de Simeão, ele estava dizendo: está tudo bem, porque os meus olhos já viram o rei.
os meus olhos viram o Senhor. E ele diz algumas palavras assim, muito importantes, irmãos, sobre Jesus, que ele diz, nessa palavra ele diz que Jesus, ele é uma luz para a revelação aos gentios. E ele é a glória do seu povo de Israel. Jesus é isso, a luz dos gentios. E é exatamente isso que Jesus é. Ele é a luz desse mundo. Você consegue imaginar? Não sei se você sabe, mas é impossível viver num mundo sem luz. Se não tivéssemos o sol, tudo estaria congelado, não existiria vida no planeta. Se não existir sol, se não existir luz, não existe vida no mundo. E você sabia que há muita gente que espiritualmente está morta? Sabe por que de repente você que está aqui nessa noite, você está espiritualmente morto? O coração está batendo, tem pulso em você, mas você está morto. Porque você está longe de Jesus ainda. Que nessa noite, você acolha o Senhor, não nos seus braços, mas no seu coração. Senhor, eu quero que Tu sejas a minha salvação. Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Redentor. Tu és aquele que eu espero para ser o meu Salvador. Então o texto diz que Ele é uma luz para os povos. E aqui o Lucas está repetindo umas palavras de Isaías. O profeta Isaías profetizou a vinda do povo de Deus, de volta do cativeiro, a esperança. E ele diz que eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandecerá o Senhor e a sua glória sobre ti. Ele está dizendo, essa palavra se cumpre perfeitamente em Jesus. Esse mundo é um mundo de trevas, de cegueira espiritual. Irmãos, todos os dias pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação, porque eles estão vivendo em trevas. Eles estão longe do Senhor. Eles não perceberam ainda, eles nem sabem o significado do Natal. Às vezes esse período do ano é o período que eu mais gosto de evangelizar. É o mais fácil, irmãos. Só é perguntar para uma pessoa, você sabe por que existe o Natal? Pronto, abriu 1000 portas para você evangelizar. Irmãos, a gente conversa com algumas pessoas, eles, eu não sei. Eu só sei que é o nascimento de Jesus. Mas ele não sabe por que ele precisou nascer. Oh, mas Ele é o Cristo suficiente. Ele é o Cristo que pode remover o aguilhão da morte. Jesus é aquele que veio para remover o aguilhão da morte. Nos fazer viver sem temor. Mas finalmente, irmãos, para encerrar, Ele é o Cristo incontestável, é o Cristo inegável, é o Cristo inevitável. Você não tem como evitar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Olha essa última palavra de Simeão. Esse menino, está destinado, olha o que Simeão está dizendo, esse menino, ele está dizendo isso para os pais de Jesus. Esse menino, me permita vir mais à frente. Esse menino está destinado, ele existe para o levantamento de algumas pessoas e para a morte, a destruição, a ruína de outras. Meus irmãos, eu sei que você pode nunca ter pensado sobre isso, mas pessoas que celebram o Natal sem conversão, elas estão celebrando a sua morte. As pessoas que celebram o Natal sem a fé salvadora em Jesus, o que é que eles estão celebrando?
eles estão celebrando a sua morte. O que Deus estava dizendo por meio de Simeão é: Simeão, esse menino foi colocado, foi dado aos homens, que é apenas por meio dele que pessoas serão salvas ou condenadas eternamente. A mensagem, o Natal tem uma mensagem de juízo, meus irmãos. É uma mensagem de salvação e de juízo. E o mundo precisa escutar isso. O Natal não é sobre panetone. O Natal é sobre um mundo em trevas que precisa de um Salvador. Então essas palavras de Simeão são palavras que devem nos fazer corar. Essas palavras de Simeão são palavras para nos fazer ter medo, tremer diante do Senhor. Porque se Jesus for para nós apenas Jesus, lá, o Jesus do Natal, e nós não termos feito com Ele um compromisso dele ser o nosso Salvador e Senhor, meus irmãos, a nossa alma será arruinada eternamente. Só há um meio de Jesus ser a nossa restauração. Veja o que aconteceu com Israel. O que aconteceu com Israel, meus irmãos? Israel estava na aliança com Deus, o povo de Deus, o povo da aliança. O que aconteceu com Israel? Rejeitou Jesus. Oh, que por grandes dores e sofrimento aquele povo sofre ainda hoje por terem rejeitado o Filho de Deus. Então Deus destinou o seu Filho, e nenhum homem passará por esse planeta Terra sem que o destino final desta pessoa tenha que necessariamente passar por Jesus. E aí vem aquela pergunta que Pilatos fez diante de Jesus, quando ele estava para julgá-lo. Ele disse assim: o que faremos de Jesus chamado o Cristo? Pergunta é essa: o que você fará de Jesus? O que você fará de Jesus? Aqueles magos o reconheceram e eles se dobraram diante do rei para adorar. Então esse Cristo, ele jamais ele será deixado de lado. Jamais ele ficará deixado ao acaso, e o homem não terá consequências nisso. Então, eu só vou dizer umas duas frases aqui, termino, irmãos. A celebração do Natal pode ser para todos os homens, mas as bênçãos da salvação apenas para aqueles que creem em Jesus. Irmãos, o Natal, o nascimento de Jesus, nós celebramos apenas uma vez, não é? Nasceu uma vez. Mas a rejeição ao Filho de Deus terá consequências eternas. Por isso Deus diz: esse menino foi posto para ser aquele que você tem que rejeitar, ou você tem que se dobrar diante da sua majestade. Meus irmãos, não há uma terceira opção. Tem pessoas que estão querendo fazer uma terceira opção. Eu vou segui-lo aqui, eu canto domingo na igreja, eu vou pregar, eu vou fazer tal coisa. E segunda, terça, quarta, quinta, e sábado, até sábado, eu vivo a minha vida. E ele se torna indiferente para mim. Não. Jesus foi colocado em um papel tão extraordinário, irmãos, que todos os homens, todo está destinado. Deus colocou o seu Filho
para ser. E Deus não aceita uma terceira opção. Ou nos dobramos diante dele, como pecadores arrependidos, que reconhecemos a nossa maldade, a nossa inclinação para o mal. Reconhecemos que nós o crucificamos, nossos pecados o crucificaram. E nos arrependemos diante dele. Nos humilhamos diante de Deus e suplicamos seu perdão. Ou então, irmãos, não haverá salvação. Muitas pessoas estão indo para a morte, irmãos, porque rejeitam Jesus. Eu vou terminar contando uma história. Eu sei que já passamos 3 minutos, mas são 2 minutos agora. Uma certa vez, um trem estava passando em uma região e tinha uma grande ponte, porque ali era um vale muito profundo e tinha uma ponte que a linha férrea passava. E nessa linha férrea aconteceu um grande acidente. Ela quebrou exatamente sobre o vale. Se o trem caísse, ali todos morreriam. E uma criança, um pastor de ovelhas, essa criança percebendo isso, ela vendo que o trem estava chegando, ela entrou na frente do trem, tentando avisar e dizendo, por favor, parem, porque a linha está quebrada e todos vão morrer. E ali, meus irmãos, não deu tempo o trem frear. O trem acabou matando aquela criança que estava avisando. E ali foi aquele momento terrível e tal, mas depois as pessoas descobriram o que aconteceu. Todos desceram e foram ver, mas observaram que lá à frente estava quebrado exatamente na ponte. E aí alguém olhou para a criança morta e disse, foi essa criança que nos salvou. Foi essa criança que nos salvou. Irmãos, nós podemos olhar nessa noite pela fé, olhando para a manjedoura, pela fé, e dizer assim, foi aquela criança que nos salvou. Ele foi dado por Deus para ser o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Coral.